Bom, vamos abrir nossas Bíblias agora no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. A Bíblia diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, nessa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais da Tua Palavra, recebendo de Ti conhecimento, recebendo de Ti instrução. Que privilégio, Senhor, para cada um de nós podermos, Pai, aprender mais o Senhor. E com toda humildade nós reconhecemos as nossas limitações, que nós não temos habilidade intelectual para podermos aprender daquilo, Senhor, que a Tua Palavra nos ensina. Mas nós queremos, Jesus, queremos, Pai, Deus, de fato extrair todas as verdades que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que possamos compreender as suas verdades e venhamos sair daqui, Senhor, marcados pelo poder, Deus, da Tua Palavra. Fala conosco de forma profunda e especial, desperta-nos, Pai, porque nós não queremos, Pai, ser deixados para trás, nós não queremos estar entre as nécias, não queremos estar entre as imprudentes, mas queremos ser, Deus, daqueles prudentes que carregam azeite sobrando nas botijas, estar prontos, Pai, para o dia, Senhor, do encontro contigo. Nós te pedimos, desperta-nos nessa manhã, é o que nós oramos, meu Pai, agradecidos. Queremos também, Senhor, te pedir para que o Senhor me consuma com o Teu fogo, me dando ousadia e intrepidez, para que eu venha, Senhor, estar sensível e falar o que vem do Teu coração, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de vergonha, mas livre, Pai, para trazer com sabedoria aquilo que está no Seu coração, à vida de cada um dos nossos irmãos. É o que nós oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Há 2 semanas, na verdade, essa é a terceira semana, ou terceiro domingo, que começamos a estudar as parábolas de Mateus 24 e 25. Sim ou não? Quem estava comigo aqui, nesses últimos domingos, nós estudamos no primeiro domingo a parábola da figueira, entendemos os sinais. Na última semana, estudamos a parábola do servo bom, do servo mau, entendendo o porquê que Deus nos dá influência, né? E a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos conservos. Hoje eu quero falar exatamente sobre a parábola das 10 virgens. Parábola essa que contém muitos, mas muitos símbolos. É necessário, é importante que todos que estão aqui nessa manhã possam estar atentos comigo, né? Porque, como eu disse, existem muitos símbolos, muitos elementos no texto, e eu vou ter que pontuar um por um com vocês, para que vocês não se percam e consigam entender aquilo que Jesus quer nos ensinar a partir desses símbolos. O texto vai começar dizendo o seguinte: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. Preste atenção, o texto ele vai começar apresentando um símbolo que é o número 10. O número 10 aqui, ele não é um número literal, é uma parábola, é uma história. Jesus utiliza dessa parábola para trazer os princípios que ele deseja ensinar. Então, como é uma parábola, o texto ele não é literal, é um texto simbólico, ele contém símbolos, e esses símbolos, eles trazem um sentido que devem ser aplicado dentro do nosso contexto. E começamos com o número 10.
O número 10 aqui não é literal. Nós sabemos, né, que existem vários números na Bíblia que contêm significados, como o número 3, o número 7, o número 6, o número 12, o número 40, são números que são usados, né, nas escrituras, nos livros proféticos, né, nas analogias e também nas parábolas de Jesus. Mas o que significa o número 10? Dentro do contexto das escrituras, nós temos 4 significados importantes para o número 10. O primeiro é o número dos gentios, é o número que faz referência a todos os povos que não são judeus. Indica também uma grande porção, uma grande quantidade. Quando o Senhor quer falar conosco através de números, Ele vai usar exatamente o número 10 para trazer esse significado de algo grande, numericamente grande, uma grande porção. Também nos fala de uma lista completa, ou seja, uma lista que está completa, não está faltando e também não tem ninguém que deve ser adicionado. E além disso, quando relacionado ao tempo, o número 10 nos fala de um tempo curto, porém estabelecido. Um tempo que Deus estabelece, ok? Um tempo ali onde o Senhor de fato estabeleceu para que algo acontecesse, uma janela de oportunidade da parte de Deus. Como nós vemos aqui, o texto não está falando de tempo, sim ou não? O texto vai falar de 10 virgens. Então nós entendemos que os 3 primeiros são os que melhor se adequam ao contexto, ok? Então o texto estaria falando aqui de gentios, né, de uma grande porção, uma grande quantidade, e também uma lista completa. Nós entendemos que a igreja, por que ele está falando da igreja? Da igreja gentílica, da igreja como um todo, né, dos discípulos de Jesus como um todo, por conta do que ele vai falar logo depois. Eram 10 o quê? Virgens. Virgens, no grego, vai nos falar exatamente do ser virgem em todos os sentidos, seja homem ou seja mulher, porque o termo no grego, ele abrange ambos os sexos, ok? Então significa exatamente aquele que foi guardado longe de qualquer relação sexual ou, né, aquilo que nós conhecemos como a castidade. Virgens vai nos falar então de pureza. Virgens vai nos apresentar exatamente a igreja, porque a igreja ela foi feita pura através da obra de Cristo, né, através do sangue de Jesus. A nossa pureza, meus amados irmãos, não vem das nossas ações, a nossa pureza não vem das nossas escolhas, a nossa pureza ela foi restaurada em Cristo, na obra da cruz. Nós fomos ali lavados pelo sangue de Jesus e fomos feitos puros, sim ou não? Então, para que nós possamos entender essas 10 virgens, elas fazem referência exatamente à igreja de Cristo, na sua plenitude gentílica, ou seja, sem contar, né, aquilo que é conhecido como judeus messiânicos, um grande número de cristãos estão envolvidos aqui. Um outro elemento que nós vemos no texto é a lâmpada. Todas as 10 virgens, elas possuíam uma lâmpada, sim ou não? E essa lâmpada, ela vai falar exatamente de luz, porque o papel da lâmpada é iluminar. Então, quando nós recorremos àquilo que é conhecido como o princípio da primeira menção, eu já falei sobre esse princípio algumas vezes, em alguns cultos, em algumas pregações, que é um recurso da hermenêutica, para que a gente possa entender o sentido, né, daquele símbolo, ou daquele evento, ou daquele personagem, ou daquela atividade, daquela ação, enfim, daquilo que nós estamos estudando. Nós devemos recorrer ao primeiro momento que ele foi citado nas Escrituras. É isso que significa o princípio da primeira menção. Então nós vamos lá atrás, no primeiro momento das Escrituras, que algo semelhante àquele evento ou aquele símbolo foi citado. É o primeiro momento em que nós vemos a Bíblia falando sobre lâmpada, é exatamente lá no texto de Êxodo, quando nós vemos o Senhor orientando a Moisés a orientar o seu povo, para que houvesse sempre azeite sobrando nas lâmpadas do candeeiro, para que houvesse uma luz contínua, ou uma luz que nunca viesse a se apagar, ok? Então é interessante você perceber a questão da lâmpada dentro desse contexto e o azeite. E o azeite nessa condição de sobra, ok? Nos mostrando exatamente como a parábola e a lei, né, vão caminhar juntas, para que não viesse a apagar a lâmpada, ou para que a lâmpada não perdesse a sua luz. E aí no caso do candelabro, né, que nós conhecemos, ele foi aceso quando o templo foi inaugurado, e a sua luz permaneceu acesa em todo o tempo, ela nunca se apagou, representando exatamente que a presença de Deus era contínua
ali no templo. Nós sabemos, né, que ali no ano 70 depois de Cristo, quando o templo dos judeus ele foi destruído, a lâmpada se apagou, obviamente, porque o candelabro também foi destruído na invasão dos romanos. Então, né, muitos pensam que a luz ou a lâmpada ou o fogo do candelabro se apagou, mas na verdade, queridos, o que nós vamos perceber é que houve uma mudança de dispensação no momento em que Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a presença de Deus, ela deixou de estar lá no templo, no Santo dos Santos, e ela passou a habitar aonde? No coração de cada crente, no coração de cada discípulo. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós, o que quer dizer então que a lâmpada, ela está continuamente acesa em cada um de nós. Nós carregamos a presença de Deus nessa atual dispensação. Então é exatamente isso que o Senhor está nos ensinando. Afinal de contas, foi Ele que nos disse que nós somos a luz do mundo. Nós carregamos essa lâmpada, e é por isso que você pode ver que todas as 10 tinha uma lâmpada acesa. Amém? Então nós carregamos essa lâmpada acesa, que representa a presença de Deus. E o texto vai dizer que as noivas, então, elas saem com sua lâmpada para encontrar o noivo, sendo que umas tinham azeite sobrando e outras não tinham. O que significa sair ao encontro do noivo? Uma vez que o Espírito Santo de Deus, ele já habita dentro de nós e nós já encontramos com o noivo. É interessante você perceber, né, que nós não estamos saindo por aí à procura de Jesus, nós já encontramos com Ele. Mas o próprio Jesus, Ele vai nos ensinar, não é verdade? Através do seu envio. Quando Ele nos envia, Ele nos fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ou ide fazer discípulos de todas as nações. Nós, né, o encontro com o noivo, a procura com o noivo, está justamente ligado à vocação da igreja de evangelizar o mundo. Porque, queridos, quando o Evangelho do Reino for pregado a todo mundo para testemunho de todas as nações, o fim virá. Nós aprendemos isso há 2 domingos atrás, sim ou não? Então, né, o encontro com o noivo está relacionado exatamente à atividade da vocação que recebemos, de levar o Evangelho a todo o povo, a todas as pessoas. O verso 2 vai dizer que 5 delas eram nécias, ou seja, imprudentes, e 5 delas eram prudentes. Qual é a grande diferença da prudente para imprudente? Mas antes de eu falar da diferença, nós vemos que era exatamente a metade do grupo, sim ou não? Havia 5 que eram e 5 que não eram, metade. Queridos, o que nós podemos aprender com isso, é que eu não sei dizer claramente, porque o texto ele é simbólico, se nós podemos dividir no meio a igreja, e dizer que metade é imprudente e metade é prudente. Mas fato é, na vida da igreja, existem aqueles que são diligentes, existem aqueles que são prudentes, existem aqueles que cumprem de fato aquilo que o Senhor mandou, mas existe aquele grupo, na verdade, que é negligente, aquele grupo que infelizmente está desapercebido do tempo que está vivendo, e sobre a vocação que recebeu da parte de Deus. Verso 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. A grande diferença que o texto vai nos mostrar entre as que são prudentes e das que são imprudentes é que as prudentes tinham azeite sobrando consigo, levaram vasilhas, e as imprudentes foram aquelas que não levaram azeite sobrando, ou seja, elas só tinham o azeite que estava na lâmpada. Essa é a grande diferença. Mas para nós entendermos a diferença das duas, nós precisamos entender o que significa o azeite. O que é ter azeite sobrando? Azeite, dentro do contexto das Escrituras, na sua simbologia, ele vai representar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na verdade, ele tem vários símbolos, desde a pomba, ao fogo, ao vento e também ao azeite. Cada um desses símbolos, eles diferenciam, não é, a característica do Espírito Santo que eles querem representar. O azeite, ele vai representar a unção que o Espírito Santo dá, a unção que o Espírito Santo derrama. Mas você pode estar pensando aí no seu lugar: mas pastor, o que significa unção? Unção é aquilo, uns são, outros não são, não é verdade? A unção, já várias vezes compartilhei essa história, eu já devo ter falado isso para você alguma vez, mas não tem problema falar de novo, né? Uma das maiores liberdades que o pastor tem é de contar a mesma história.
quantas vezes Ele quiser. E todas as vezes os irmãos fazerem cara de que nunca ouviram. É sempre assim. Então, tem uma história que conta que uma vez um jovem estava com um ancião, um senhor muito sábio, e ele perguntou para aquele senhor, o que é unção? E eles estavam num campo aberto, né? No meio daquele campo verde, havia uma vaca, uma árvore e um passarinho sobre a árvore cantando. Ele foi e falou assim para aquele jovem, está vendo aquele passarinho ali sobre essa árvore ali, cantando? Aquilo ali não é unção. Aí o jovem olhou, né? Ok, mas o que é unção? Está vendo aquele boi ali, ou vaca? Eu falei, boi ou vaca? Tanto faz. Ali pastando, aquilo ali também não é unção. Aí ele, ok, mas o que é unção? Aí o Senhor então respondeu, no dia que você vê aquela vaca, em cima daquela árvore, no galho, cantando igual um passarinho, isso é unção. Aí você deve estar pensando assim, mas que história ridícula. Né? Qual é o ensino que eu posso tirar a partir dessa parábola do pastor Fábio? A verdade é que a unção é aquilo que te habilita a fazer o que você não consegue fazer naturalmente. Nós buscamos por ela, e o Senhor derrama essa unção sobre nós. E o que nós vemos, né, é que dentro desse contexto das noivas, existiam 5 ou metade que buscaram a unção e tinham óleo sobrando. E existia uma outra metade que não tinha, que não carregava a unção, que não buscou. A grande diferença entre a prudente e a imprudente é exatamente essa. Uma nós encontramos unção, busca pelo Espírito Santo, e nas outras nós não encontramos. Ter azeite sobrando na vasilha nos fala exatamente de estarmos carregando a unção, e não ter azeite sobrando vai nos falar exatamente de nós não termos unção sobrando, ou não termos unção em nós. E aí o verso 5 vai dizer, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. É interessante nós entendermos que quando o texto diz tardando, não quer dizer que o Senhor demorou, ou que Ele se atrasou. Dentro da perspectiva das noivas, houve uma demora, ou seja, não veio no momento esperado. Para nós, dentro da perspectiva de nós, igreja que estamos aqui, nós temos esse entendimento que está demorando, mas dentro da perspectiva de Deus, que sabe o tempo exato, esse não é o tempo ainda. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Essa é a grande diferença que nós precisamos entender. O texto vai nos mostrar dentro da perspectiva delas, demorou, mas é porque na verdade não veio no momento que elas esperavam. E o texto diz que elas caem no sono e adormecem. O sono e adormecer também tem significados bíblicos, simbólicos, que podem dizer respeito exatamente da morte, como também da distração. Isso quer dizer então que elas podem ter morrido, ou elas podem ter se distraído. Eu acredito que cabe a ambos, principalmente as imprudentes. Talvez na prudente nem tanto. Mas é interessante você entender, né, que sim, pode acontecer de virmos a morrer e Jesus não voltar. Mas e aí? O que importa é o que fizemos em vida. Se em vida de fato buscamos da unção e da presença do Espírito Santo, e tínhamos em nós de fato óleo sobrando. Aí o verso 6 vai dizer, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. É interessante ver que houve um sinal no verso 6, alguém gritou. Apocalipse vai nos falar de uma trombeta que vai tocar, vai haver um sinal sonoro, né, que quem conhece vai ouvir. E o texto diz que no momento que gritou, será meia-noite, elas se levantaram. Mas o que significa meia-noite? Meia-noite é o momento do de repente. Meia-noite é aquele momento, aquela hora que ninguém está esperando. E o que você faz meia-noite? Dorme, né? Ou deveria. Eu sei, né, que para alguns é difícil por conta de trabalho, correria da vida, mas meia-noite é aquela hora que espera-se que todo mundo está dormindo. Por isso que aquilo que acontece meia-noite é surpresa.
Aquilo que acontece meia-noite é exatamente no horário inoportuno. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Ou seja, a hora que ninguém está esperando. Imagina você estar dormindo meia-noite, bate alguém na sua casa para te pedir uma xícara de açúcar porque acabou na casa dela. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? É aquela surpresa, é a hora que não se espera. Meia-noite vai nos falar exatamente deste momento. A vinda do noivo vai ser quando todos menos esperam. Ninguém está esperando, todo mundo está esperando, mas ninguém está esperando no momento. Eu falei sobre isso. Nós temos a promessa, sabemos que ela vai acontecer, porque ouvimos, aguardamos, mas o momento que ela vai acontecer, ninguém sabe, se torna de repente. Ele vai vir em hora que ninguém sabe, em momento que ninguém espera. E aí o verso 7 diz: então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. No momento que as noivas ouviram que o Senhor estava chegando, o que elas fizeram? Elas acordaram, elas levantaram, elas foram se aprontar. As prudentes prepararam a sua lâmpada, porque tinham azeite sobrando. E as imprudentes viram que a lâmpada estava apagando, e quando viram não tinham azeite sobrando para poder colocar mais azeite para que a lâmpada pudesse permanecer acesa. E elas espertinhas fizeram o quê? Foram atrás das prudentes, aquelas que se prepararam, aquelas que tinham azeite sobrando, e pediram: dá-nos do teu azeite, para que as nossas lâmpadas não venham a apagar. E aí o verso 9 diz: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Prestem bastante atenção. Parece egoísta, não é não? Aquelas que tinham não deram, não cederam, não compartilharam. Parece egoísta da parte delas. Você pode pensar assim: nossa, mas que mesquinha, não podia dar um pouquinho de azeite? Não é verdade? Mas queridos, é uma parábola, e aqui o texto quer nos ensinar uma coisa: não é possível compartilhar da unção. Aquilo que eu busco do Espírito Santo no meu secreto, não pode ser transferido ou compartilhado com os irmãos. Não é possível tornar os irmãos prudentes, não é possível santificar os irmãos. Tudo que eu posso fazer, eu faço domingo, pregando e tentando trazer um despertamento entre vocês. Mas cada um deve buscar por si mesmo. A busca pelo Espírito Santo, que é o que resulta no azeite, cada um deve fazer por si. Preste atenção à sugestão das prudentes. Elas vão falar o que para elas? Vá aos que vendem e compre. O fato de procurar quem vende para comprar nos fala que há um custo. Comprar nos fala de custo. Comprar nos fala que tem que pagar um preço. Há um custo. Nós pagamos um preço quando nós buscamos ao Espírito Santo. Nós gastamos tempo na presença dEle, nós renunciamos de coisas que gostamos em prol da sua vontade. A santificação, meu amado irmão, ela custa um preço para cada um de nós, sim ou não? Comprar nos fala então que nós temos que pagar. As 5 prudentes, elas pagaram o preço na vida delas, para que no final, elas tivessem óleo sobrando. As 5 imprudentes, elas não fizeram isso, e elas queriam tomar de graça aquilo que as outras pagaram. Isso não é possível, meus irmãos. Elas precisavam sair, pagar o preço da busca, da renúncia, da santificação. Agora a pergunta que eu faço a vocês: será que ainda havia tempo para isso? Verso 10 vai nos responder: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O verso 10 vai nos mostrar que enquanto elas saíram para comprar, o que aconteceu? O noivo chegou, o noivo entrou, o noivo estava, abriu a porta, ele entrou com as 5, e o que aconteceu logo depois? A porta fechou. Somente aquelas que estavam prontas conseguiram entrar. Infelizmente, as imprudentes não conseguiram entrar. Verso 11, eu estou encerrando aqui.
Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Para encerrarmos, meus amados irmãos, o texto vai nos mostrar que as 10 foram atrás, e quando elas chegaram, era tarde demais. Mas ainda assim elas insistiram, elas bateram na porta, elas clamaram: Senhor, chegamos aqui, Senhor, na maior cara de pau, estamos aqui, atrasada, mas estamos. Mas o Senhor, o noivo, respondeu para elas: em verdade eu vos digo que eu não vos conheço. Meus queridos, essa afirmação do Senhor, ela é muito forte. Elas nunca gastaram o tempo delas no quarto, no secreto, buscando a face do Senhor, buscando o Espírito Santo. Elas não pagaram o preço de conhecerem ao Senhor na sua intimidade e de também serem conhecidas. No grande dia, o Senhor só vai permitir entrar aqueles que Ele conhece. Eu quero fazer uma pergunta a você nessa manhã: o Senhor te conhece? Sim, eu sei que Ele te conhece, eu sei que Ele sabe o seu nome. No dia que Ele te chamou, Ele olhou nos seus olhos, Ele te lavou, Ele te limpou, Ele te deu uma veste nova, Ele te chamou pelo nome. Mas a pergunta é o seguinte: depois que essa graça te foi dada, você manteve o seu relacionamento com Ele para conhecer o coração dEle, para conhecer a sua intimidade, para conhecer quem Ele era e também se fazer conhecido, para que Ele pudesse te conhecer? Essa mensagem, meu amado irmão, não tem nenhum objetivo de trazer condenação sobre você, mas é te alinhar. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de comprar azeite, ainda dá tempo de correr atrás, ainda dá tempo de santificar-se, ainda dá tempo de buscar unção, ainda dá tempo de buscar a presença do Espírito, ainda dá tempo de se fazer conhecido. Mas nós não sabemos quanto tempo temos. Talvez temos algumas horas, talvez temos alguns dias, talvez nós temos algumas semanas, talvez nós temos alguns meses, talvez nós temos alguns anos, algumas décadas. Eu não sei quanto tempo temos, mas eu só sei de uma coisa: vai ser de repente. O que nós devemos neste momento fazer e estar é com azeite sobrando nas nossas botijas. Se coloque de pé no seu lugar. Senhor, nessa manhã Ele quer nos atrair mais perto dEle, mais perto, mais perto, mais perto. Eu oro nessa hora, Senhor, para que toda distração seja desfeita. O momento mais importante do culto, não se distraia, não se distraia, não se distraia. Talvez você esteja com fome. Você esperou até aqui, queridos. O que seriam mais 10 minutos para você? Você pode pensar: eu recebi a mensagem, eu vou começar a buscar o Senhor na minha casa hoje, amanhã. Queridos, o tempo é agora, o tempo é hoje, nesse momento. Aí no seu lugar, feche os seus olhos, permita com que o Senhor te visite. Eu oro nessa hora, Espírito Santo de Deus, de uma forma intensa. Abre, Senhor, sobre nós uma janela dos céus, uma janela da eternidade, e conecta-nos, Pai, ao Teu coração, Jesus. Desperta a saudade, Senhor, naquele que tem estado afastado, naquele que tem estado frio. Eu oro, Jesus, para que o Senhor desperte, Senhor, entre nós. Desperte em nosso meio, Jesus, uma paixão, um fogo, Espírito. Desperta em nós, desperta em nós, desperta em nós.
Aí no seu lugar, meu irmão, seja visitado pelo Espírito Santo nessa hora. Aleluia.